Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 53, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, técnicas e recursos, nos encontramos na página 217. E aqui, dando sequência, Hermínio Miranda, ele nos diz assim: estamos talvez nos antecipando. Falávamos do primeiro contato com o Espírito manifestante. Creio que foi possível deixar bem claro o quanto é importante essa primeira aproximação. Nela se definem muitas coisas sutis que podem decidir o caso de uma forma ou de outra, libertando o espírito ou confirmando-o na sua dor por mais alguns anos ou séculos. Olha a responsabilidade de uma casa espírita, a responsabilidade de um doutrinador, a responsabilidade dos integrantes do trabalho de desobsessão. Porque não é só dizer para o médium: receba o espírito aí. Não é só isso. Se fosse só isso, seria muito fácil. Não é mesmo? Se fosse só dizer para o médium: receba o espírito, esse é o termo que muitos usam. Receba esse espírito aí. Permita que esse espírito incorpore. É assim que muitos usam, termos que muitos usam, que na verdade não estão corretos, mas deixa assim para simplificar. Seria muito fácil. Ora, há todo um trabalho por detrás. Conforme já dissemos aqui em outros vídeos, o trabalho é muito maior que a humanidade, os médios imaginam. A disciplina, o conhecimento, a benevolência, a indulgência, o perdão. Procure no Livro dos Espíritos, questão 886. Você não vai esquecer, não. Livro dos Espíritos, 886. Kardec pergunta mais ou menos assim a respeito da caridade, como Jesus a vê. Para Jesus, o que significa caridade? Para Jesus, o que significa caridade? E os bons espíritos respondem mais ou menos assim: indulgência para com todos, benevolência para com todos, perdão das ofensas e por aí em diante vai. Nós precisamos, na condição de médios, doutrinadores, nós precisamos ter conhecimento. Ora, entrega um laboratório de produtos químicos a um leigo que nunca adentrou a um laboratório químico, para você ver o que acontece. Ele bota fogo no laboratório. Isso em todas as áreas. Vai eu fazer o que você faz na tua área profissional. Eu boto fogo no departamento onde você trabalha. Vem você fazer o que eu faço.
Então, tudo é importante. Todos nós somos importantes. Por isso que os discípulos de Jesus disseram mais ou menos assim: bom mestre. E na hora ele retrucou: mestre sim, mas bom só meu Pai que está no céu. Então todos nós podemos ser mestre no que nós fazemos. Mestre na guloseima, mestre na limpeza da casa, enfim, mestre no trabalho, né? Nós temos que ser bons no que nós fazemos. Principalmente na casa espírita, nós temos que nos preparar, porque a casa espírita, ela é uma escola, é um reformatório. A casa espírita é um manicômio, é uma penitenciária, é uma faculdade, é um pronto-socorro, é um hospital. Então, simplificando, quando nós chegamos ali na casa espírita, nós temos que saber nos comportar mediante os desígnios das leis de Deus. E esse nosso comportamento lá dentro é o reflexo do que nós fazemos no dia a dia do lado de fora. Principalmente quando assumimos a responsabilidade, quando abraçamos o compromisso. Então, no caso aqui, conforme Allan Kardec mesmo está dizendo, estamos talvez nos antecipando, falávamos do primeiro contato com o espírito manifestante. Creio que foi possível deixar bem claro o quanto é importante essa primeira aproximação. É muito importante a primeira aproximação, a primeira vez que o espírito se manifesta. Aquela primeira comunicação, ela é muito importante, porque dali, aquele grupo de médiuns, aquele doutrinador assíduo na responsabilidade, ele tem em mãos, dali em diante, todos os desígnios que o levará a um êxito ou não. Então, essa primeira, como por exemplo, eu vou comparar aqui essa comunicação, a primeira comunicação do espírito através do campo vibracional do médium, na casa espírita, nos trabalhos de obsessão. Eu vou comparar a uma entrevista de emprego aqui na Terra. Olha só para você ver. Você manda currículo para tudo quanto é lado. E aquela aflição no peito, aquela angústia, aquela melancolia, aquela ansiedade, porque ninguém te chama. De repente o telefone toca, você atende, pois não? Empresa tal solicita a tua presença aqui amanhã às 13h30 para uma entrevista de emprego. Olha, se prepara, porque essa entrevista é a que te colocará na empresa. Preste bastante atenção nisso. Essa entrevista é a que te colocará na empresa. A forma como você se expressa, a forma como você se entrega perante tudo que você conhece, a sua dedicação, o seu amor, a sua agilidade, a tua percepção.
percepção, sensibilidade. Que isso, Luiz? Tem uma história, faz parte aqui do assunto, faz parte do esmiuçamento. Existe uma história, não sei se você conhece essa história. Um grande empresário no mundo, um grande empresário, ele abriu vaga de emprego. Então, ele abriu vaga de emprego, mas naquela época não existia, vamos pensar assim, a secretária que atende lá no RH. Ele mesmo, o empresário, que recebia os candidatos. Então fez-se uma fila imensa. Para uma vaga apenas. Aquela empresa tinha disponível apenas uma vaga. Mas tinha mais de 5.000 candidatos. E chegava um e entrava engravatado, né? Gravata, pasta, pronúncia correta, dedicado, currículo perfeito. Currículos assim, melhor não existia. Mas faltava algo que muitos não sabiam, que o empresário buscava nos candidatos. Pois os candidatos, eles conheciam vários idiomas, falavam várias línguas. Assim, sem dificuldade nenhuma. Candidatos que falavam 10 idiomas, outros 20 idiomas, 5 idiomas, muito bem vestido, né, de paletó, gravata, e enfim, o dia todo esse empresário ali na entrevista, ele mesmo entrevistando as pessoas. Entrava um, depois de meia hora saía, entrava outro, depois de meia hora saía. De repente, entra um mané, igual eu assim. Camisa toda amarrotada. Não é brincadeira, não. Camisa toda amarrotada. Camisa sem bolso, sem gravata. Tudo amassada. Cabelo de obsidiado. Falando português tudo errado. Calçado de botina. Calça jeans. Dessas compradas lá no Brás, em São Paulo. Ele entrou e já falou logo de cara para o empresário assim: boa tarde, senhor. Ó o termo, boa tarde, senhor. Aí o empresário pegou e falou para ele assim: pode se sentar para a entrevista. Ele falou assim: não. Só me sento depois de arrumar aquele quadro que encontra-se, esse quadro que encontra atrás do senhor. O empresário pegou e falou assim: como assim? Ali estava o pega. Olha só para você ver a sensibilidade desse mané. Camisa amarrotada, calça jeans rasgada, de botina, cabelo de obsidiado, cara de obsidiado e de doido, cara de peixinho vermelho do livro de André Luiz. Pode se sentar para a entrevista.
Não, senhor, só depois que eu arrumar aquele quadro que está atrás do senhor. Ele falou, mas como assim? O empresário sabia, porque o empresário é que deixou o quadro. Olha só para você ver. Não tá dando para você ver aquele quadro lá atrás agora, nitidamente, porque eu tive que mudar uma programação do meu celular, porque caso contrário não ia... Tava demorando demais, horas e horas para o vídeo ser postado. Mas o empresário, o que ele fez? Antes de começar todas as entrevistas, ele foi lá e pegou aquele quadro lá e desregulou ele 1 centímetro. Você entendeu? Ele pôs ele torto 1 centímetro. Coisa mínima. Você sabe o que é 1 centímetro, né? Meça aí na tua régua para você ver. Meça aí para você ver o que é 1 centímetro. 1 centímetro o quadro, ele colocou o quadro fora do prumo. 1 centímetro. E o mané, de camisa amarrotada, de botina, calça do Brás, não, senhor, eu só vou sentar depois que eu arrumar o quadro. Como assim arrumar o quadro? Ele é que havia colocado o quadro torto para ver quem ia perceber o quadro torto. Quem arrumasse o quadro, quem percebesse o quadro, a vaga, o emprego era dele. Ele pegou, foi lá, pegou o quadro de luxo, milhões e milhões. Ele foi lá e meteu essas mãozonas dele aqui, ó, tudo sujo, ó, pra você ver, ó. Suja de tinta, unha grande, olha só pra você ver, ó. Pra você ver que aqui não tem frescuragem. Ele foi lá, pediu pro empresário, se afasta um pouquinho, dá licença, porque o senhor está encostando demais, o senhor está muito encostado, a cadeira do senhor está encostando demais na parede, não dá para mim arrumar o quadro. Enquanto eu não arrumar o quadro, eu não vou me sentar. Mandando no empresário. Autoritário. Enérgico. Com amor. O empresário se afastou um pouquinho. Ele foi, olhou o quadro, mexeu nele, pôs ele no prumo certinho, foi lá atrás na porta de entrada, olhou. Não, ainda precisa mais um pouquinho. Não tá certo esse quadro. Foi lá, mediu. Coincidentemente, tinha uma marquinha onde o quadro antigamente permanecia, de tão velho ali na parede. Ele viu aquela marquinha, ele foi, colocou o quadro em cima daquela marquinha, olhou, voltou lá atrás, e o empresário olhando ele, observando ele. Olhou, isso, agora sim. O senhor me desculpa, mas eu sou muito perfeccionista. Eu sou muito detalhista. E eu fico desestruturado quando algo não está certo. Pode parecer uma loucura, mas a partir do momento que eu entrei aqui na sala do Senhor, eu observei tudo. E a única coisa que eu percebi que encontrava-se fora do lugar era o quadro do Senhor, 1 centímetro fora do lugar. Agora, pois não. Vamos à entrevista. Ele ditando normas para o empresário. Vamos à entrevista. O empresário pegou na mão dele, falou para ele assim, como você chama? Ele falou, Sebastião. Sebastião Gumercindo
Peixinho vermelho. Nossa, mas que nome, hein? Foi o que meus pais colocaram. Eu aguento um bullying até hoje por causa disso aí. Eu não aguento bullying, não. Eu aguento chaleira, eu aguento fogãozada na cabeça. O que eu tenho para te dizer, o empresário disse para ele assim, ó, o que eu tenho para te dizer é que o emprego é teu. Mas como que o emprego é meu? Se o senhor não me perguntou nada, ele foi meu amigo. Depois de tudo que você fez aqui dentro da minha sala, minuciosamente detectou 1 centímetro. Eu não preciso de mais nada. Você é tudo que eu procurei, tudo que eu procurava nesta vida. A vaga é tua. Mas o senhor não vai perguntar para mim se eu falo quantos idiomas e o meu currículo? O patrão falou assim, mas eu não preciso. O currículo teu é a tua experiência de vida. É a tua sabedoria, é a tua percepção, é a tua sensibilidade. Você, quando chega no ambiente, você alegra o ambiente, você capta tudo. Ou eu estou errado? Não, o senhor está certo. Até porque se o senhor me perguntasse se quantos idiomas eu falo, eu não falo nem no idioma, nem português direito, eu não sei falar. Eu sou um mané mesmo. Meu pai pôs o nome certo mesmo. Mané mesmo. Não é nem Manoel. É mané. Eu não sei falar português direito. Não sei me vestir direito. Mas nada passa despercebido aos meus olhos. É esse tipo de pessoa que eu procuro. De hoje em diante, você é o vice-diretor dessa empresa. Vice-diretor da minha empresa. Você comanda tudo a partir de hoje em diante. Para você ver, a vida é assim. Nós temos que ter essa percepção, principalmente o médium. O espírito se manifesta pela primeira vez. A primeira manifestação resume tudo. Então, devemos trabalhar aquele espírito 1, 10, 20, 50, 60, 80, 100, 200 vezes. E não só uma vez. Não, meu irmão, chega porque temos mais irmãozinhos necessitados para receber tratamento. Você já falou o que você tinha que falar, agora você vai com os mentores. E desincumbe da responsabilidade. Se fosse assim, Então, nela se define muitas coisas sutis que podem decidir o caso de uma forma ou de outra, libertando o espírito ou confirmando-o na sua dor por mais alguns anos ou séculos. A primeira manifestação é fundamental. Porque ali você fica conhecendo o espírito fica conhecendo você. Você descobre se o espírito é um obsessor teu, se não é, se é um obsessor de alguém. Você descobre qual a trama, qual a história, o que o levou ali, o que o fez parar naquelas condições. Como você pode ajudá-lo a partir daquele momento em diante. Aí começa a quimioterapia. Quimioterapia, Luiz? Ora, o médico, quando descobre que eu estou com câncer, ele diz assim, 30 sessões de quimioterapia. Não é assim? Enquanto não se encerra as 30 sessões, o médico não avalia o meu caso. Então, na segunda-feira, o espírito se manifesta. Na outra segunda-feira, ele se manifesta novamente, levado pelos mentores espirituais.
na outra segunda-feira, no mês próximo, no outro mês, no ano próximo e por aí em diante. Há casos que, para um espírito se restabelecer, demora 2, 3, 4 anos de tratamento na casa espírita, juntamente com os mentores espirituais. Vamos para o próximo vídeo.